Boa tarde, sejam bem-vindos ao evento de apresentação dos resultados do terceiro trimestre da pesquisa imobiliária da ADEME Bahia, com o nosso diretor técnico Pedro Mendonça. Na sequência, o convidado de hoje, Fábio Araújo, sócio da Brain Inteligência Estratégica, explanará o tema Retrospectiva 2021 e Perspectiva do Mercado Imobiliário para 2022. Para o melhor aproveitamento do evento, pedimos que mantenham o áudio desligado e, após as exposições, teremos um momento para perguntas e considerações dos senhores. Lembrando que o evento está sendo gravado e seu conteúdo será utilizado pelos seus organizadores. Caso não concorde na divulgação da sua imagem, mantenha o vídeo desligado. Do contrário, entenderemos na expressa concordância da divulgação da sua imagem. Antes das exposições, vamos às boas-vindas com o presidente da ADEME Bahia, Cláudio Cunha. Com a palavra, Cláudio. Boa tarde a todos. Fábio, já antecipadamente lhe agradecer mais uma vez aí seu pronto atendimento ao convite da gente, né? Saudar nossos associados, amigos, e, de novo, parabenizar Pedro aí com o trabalho da pesquisa. É super importante para a gente entender como está o nosso mercado, como ele se comportou nesse nosso terceiro trimestre, né? Analisar e pedir aos senhores que realmente prestem atenção nessa apresentação de Pedro, para que a gente possa interagir com ele e entender o que está acontecendo aí nos movimentos do mercado daqui da Bahia. Então, com isso tudo, mais uma vez, obrigado. Eu passo a palavra para Pedro para a gente iniciar a nossa apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje é um prazer estar aqui com vocês, amigos, associados. A gente está falando um pouco da nossa pesquisa e dos acontecimentos recentes do nosso mercado imobiliário e contar com a ajuda do nosso grande amigo Fábio, que vai trazer aqui informações bastante valiosas para a gente do que está acontecendo no Brasil inteiro, né? E principalmente nesse momento, onde estamos vivendo aí algumas particularidades que com certeza colocam interrogações na cabeça de muitos incorporadores. E a gente tem aqui um retrato muito bacana de como é que o nosso mercado imobiliário está reagindo a tudo isso, né? E eu vou mostrar para vocês aqui no fechamento trimestral do terceiro trimestre desse ano de 2021, para que a gente possa acompanhar a dinâmica do nosso mercado, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente falar aqui rapidamente e já passar a palavra para o Fábio. Bom, pessoal, nossa pesquisa, a gente estava conversando aqui antes do início aqui do nosso encontro com o Fábio. O nosso mercado ele vem se comportando muito em linha com aquilo que está acontecendo no cenário nacional como um todo, né? A gente vem percebendo que existe hoje um cenário macroeconômico que gera algumas incertezas, né? Primeira sinalização é juros futuro, né? Chegando aí na casa de 12%, taxa Selic está cada vez mais com projeção de alta, né? Já que nós tivemos aí fatos recentes de uma deterioração no nosso cenário fiscal, tá? E hoje saiu a notícia do IPCA 15 de outubro, que não foi nada agradável. Então, a gente percebe aí uma inflação ainda acelerada, com projeção de aumento, talvez na faixa de 2 dígitos aí da taxa Selic, e que afeta diretamente o nosso mercado em função da perspectiva de crédito que a gente vai ter aí disponível a talvez um preço um pouco mais alto para os nossos clientes, tá? Então, de maneira geral, o que a gente vai falar aqui do nosso mercado? É um mercado que lança mais, tá certo, pessoal? Eu acho que
Isso é perceptível para a gente que anda nas ruas, que vê os outdoors, que conversa com o corretor. É um mercado que lança mais, é um mercado que está mais dinâmico, mais acelerado em termos de lançamentos. E é um mercado que vem se comportando em termos de venda, né, ainda de uma forma interessante, a despeito de todas essas incertezas, né? Então, o que eu estou trazendo aqui nessa tela para vocês? Lançamentos na Bahia, estado da Bahia como um todo, tá? Um comparativo do segundo trimestre desse ano com o terceiro trimestre desse ano. Então, nós tivemos praticamente 100% do número de lançamentos, tá? E é como eu acabei de falar, o mercado está lançando mais. Isso acontece tanto na Bahia quanto em Salvador, tá? Lembrando aqui, ó, um número interessante, a gente está ainda com uma estratificação muito forte no segmento do antigo Minha Casa Minha Vida, que agora é o programa Casa Verde e Amarela. 76% desses lançamentos foi originado do programa, né, e 24% das unidades enquadradas no SPPE. Quando a gente fala do mercado de Salvador, comparando aí novamente os trimestres correntes, a gente tem 589% de lançamentos por conta de uma base muito fraca do segundo trimestre desse ano, que só lançou 158 unidades, né? E agora, nesse terceiro trimestre, nós lançamos aqui em Salvador 1.089 unidades. E é o que reflete no que eu acabei de dizer, o que a gente percebe aí de outdoor na rua, de produtos que foram lançados, e produtos muito bacanas, por sinal, né? A gente tem visto aí a chegada de produtos mais inovadores, com arquitetura bacana. Todo outdoor que eu vejo, eu sempre me pergunto, poxa, quem é esse arquiteto, quem é esse incorporador que está trazendo um conceito inovador, um conceito moderno, e é o perfil de produto que a gente tem visto surgir na nossa cidade, né? Isso tem um aspecto urbanístico importante, né? Daqui a uns anos, nossa cidade vai estar mais moderna, né? Com a cara renovada, né? Em função desses projetos que estão surgindo nesse perfil. Isso é muito interessante também, né? Quando a gente compara lançamentos do terceiro trimestre do ano passado com o terceiro trimestre desse ano, o fenômeno se repete, tá certo? Aumento de 70%, isso aqui se tratando do estado da Bahia, né? Então, nós lançamos mais em relação ao trimestre anterior e lançamos mais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Também se repete aqui nessa tela quando eu mostro o lançamento só em Salvador, comparativo do terceiro trimestre do ano passado com o terceiro trimestre desse ano. A gente está lançando mais, tá certo, pessoal? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Se estamos lançando mais, os números têm mostrado isso, né? Quando a gente vai lá de vendas, a gente tem aqui um comparativo, né, de vendas do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. E aí a gente mostra que a gente está vendendo menos. Mas tem uma ressalva aqui que eu vou fazer para os senhores, que é o seguinte. A gente tem que lembrar que o terceiro trimestre do ano passado foi muito forte em relação a vendas, né? Então, a gente está comparando aqui uma redução de 16% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, que concentrou toda aquela lacuna do segundo trimestre do ano passado, que foi muito fraco em relação a vendas, porque tudo parou, todo mundo viveu isso na pele, e acabou desaguando no terceiro trimestre do ano passado. Então, nós tivemos uma base de terceiro trimestre de 2020 muito forte. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário não se abateu, não se abalou com a crise do coronavírus. A gente teve, sim, um momento onde tudo parou para saber o que é que ia acontecer, né? E daí as coisas continuaram acontecendo, e o que a gente deixou de vender no segundo trimestre do ano passado, vendeu no terceiro trimestre, e o mercado sempre se mostrou forte desde então, né? Então, o que eu quero chamar a atenção para esse número é que a gente reduziu em termos de vendas, né? Mas a gente está com a base muito forte do ano passado, do terceiro trimestre, o que mostra que o nosso terceiro trimestre desse ano não foi fraco, a despeito do percentual. É um terceiro trimestre que ainda continua forte, tá certo? Então,
Em se tratando de Salvador, a gente tem, no mesmo comparativo do terceiro tri do ano passado com o terceiro tri desse ano, uma redução de 10%, mas com a mesma ressalva, né, de que o terceiro trimestre do ano passado para Salvador também foi muito forte. Tá? E aí, eu mostro esse comparativo agora do trimestre corrente, já que a gente está falando do estado todo, o estado inteiro da Bahia, né, onde o terceiro trimestre desse ano foi melhor do que o segundo trimestre desse ano, justamente para fazer o contraponto desse percentual negativo quando a gente compara do ano passado. Né? Ou seja, estamos ainda num ritmo muito forte de vendas. Tá? Eu não posso dizer que a gente está acelerando, mas a gente está mantendo pelo menos um nível estável de vendas que vinham num ritmo muito bom para Salvador. Né? E aí, se tratando de Salvador, né, a gente tem 7% nessa comparação de trimestre corrente, 7% de aumento de venda, o que ratifica o que eu acabei de falar. Né? Então, é importante chamar a atenção disso. A gente tem um Brasil que está no mercado imobiliário com cada vez maiores incertezas, né? E a gente continua ainda sustentando um patamar de venda que é muito bom, é muito bacana. E aí, eu gosto sempre de mostrar esse gráfico, que é o traçado das unidades vendidas ao longo de 2019, 2020 e 2021. Isso aqui se tratando do mercado da Bahia como um todo. Tá? E essa nossa curva está aqui... Opa, mas peraí que aqui faltou julho, agosto e setembro. Peraí que eu estou... Peço perdão aqui, pessoal. Eu estou mostrando um gráfico que já foi alterado, mas eu vou trazer essa informação aqui já retificada para vocês. Porque aqui faltou essa linha chegar até setembro, tá certo? Então, já baixei aqui. Eu vou passar para Salvador, depois eu volto para a Bahia, porque Salvador está atualizado. Então, daqui a pouco eu vou pegar o arquivo aqui e volto para a Bahia. Tá? Em se tratando de Salvador, que é uma dinâmica gráfica muito parecida com o que a gente viu aqui no gráfico da Bahia como um todo, a nossa curva ela está acima das curvas de 2019 e 2020. 2020 já foi melhor do que 2019. 2021 vai ser ainda melhor do que 2020. Né? Então, perceba o seguinte, a gente continua mantendo o patamar de vendas que vem numa dinâmica muito boa, muito acelerada, e a gente continua sustentando isso a despeito de todas essas incertezas. Então, esse gráfico, acho que retrata muito bem isso que eu estou falando, dessa nossa dinâmica. A gente está numa dinâmica diferente esse ano. Né? E eu tenho falado aqui, desde a apresentação do trimestre passado, que é bem capaz de, no final desse ano, a gente conseguir atingir o recorde em relação ao número de unidades vendidas no nosso mercado, que é um mercado que gira em torno de 6, 7 mil unidades ano. Tá? Quando a gente fala da Bahia, e aí eu vou só puxar aqui esse arquivo para a gente poder mostrar melhor isso. É bem provável, pessoal, que a gente chegue ao final desse ano com 10 mil unidades comercializadas. E aí a gente bate um recorde. Tá? E eu vou mostrar aqui que a gente está perto disso. A gente está perto disso porque aqui ó, já está o gráfico atualizado. A gente já está, nesse ano, no estado da Bahia, a gente já está com quase 7 mil unidades vendidas. Então, vamos imaginar o seguinte, se a gente repete um quarto trimestre em 2021, como foi o quarto trimestre de 2020, que foi um quarto trimestre muito bom, a gente chega a 10 mil unidades vendidas ano na Bahia. E aí a gente quebra um recorde, a gente volta a um nível de venda que a gente não enxerga desde
Aí eu vou abrir aqui o BI para a gente ter uma posição gráfica desse nosso histórico de unidades vendidas, né? Olha lá, a gente volta a um nível praticamente igual ao de 2011, onde a gente vendeu quase 10 mil. Então, é um recorde, seria um recorde dos últimos 10 anos. Eu estou muito confiante de que a gente vai chegar lá, né? Porque a gente vem performando muito bem. E quando a gente fala aqui de disponibilidade, né, aí a gente sempre gosta de mostrar esse gráfico que fala das unidades que estão em estoque no mercado da Bahia. A gente chegou a ter, em dezembro do ano passado, onde está aqui o meu mouse, praticamente 3 mil unidades, né? Outubro foi ainda melhor. Outubro do ano passado, a gente tinha no mercado de Salvador, no mercado da Bahia, 2.700 unidades disponíveis, que é um nível de estoque extremamente baixo, né? Lançamos muito, lembrando que no início aqui da nossa apresentação, eu falei que a gente está num momento de mercado em que a gente lança mais, a gente vem lançando mais. Então, a despeito de todo esse lançamento, nós continuamos ainda com um nível de estoque muito baixo. E aí, eu estou falando aqui de SBPE, tá certo? Que tem uma estratificação aqui de SBPE e Casa Verde e Amarela, né? E o que a gente viu foram diversos lançamentos que surgiram na segmentação de SBPE, média e alta renda, e esse nível de estoque, pessoal, ainda continua baixo, porque o que lança em Salvador vende. O que lança, vende. Então, a nossa dinâmica tem sido essa, né? E aqui, mostrando essas disponibilidades em Salvador, especificamente, aqui no gráfico anterior, lembrando, eu estava no estado, estava incorporando todo o estado da Bahia, agora eu estou tratando só de Salvador. Fazendo esse mesmo comparativo, vamos lá, a gente estava aqui em outubro de 2020 com 2.100 unidades no nosso mercado, a gente está em setembro de 2021 com 2.500. Então, o nosso estoque de unidades não subiu. Ou subiu muito pouco, podemos dizer assim, né? Porque o que lançou, vendeu. Então, pessoal, era esse panorama que eu queria trazer para vocês, tá? Eu fico aqui agora disponível para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia sobre essas análises. Abro aí para perguntas, para a gente poder interagir. E, na sequência, a gente passa a palavra para o Fábio, que vai trazer aí novidades para a gente do que está acontecendo no Brasil. Obrigado, pessoal. Parabéns, Pedro. Pedro, você tem aí por faixa de renda, para a gente ter um pouquinho de noção aí desse movimento nas vendas e no que reduziu de venda também em relação ao mês passado e ao trimestre do ano passado. Então, como você falou, o trimestre do ano passado a gente teve ali aquele crescimento que aconteceu no início do segundo semestre, né, no pós-Covid. A gente foi quando começou a reação do mercado e ele vem se mantendo aí aquecido, principalmente numa determinada faixa de renda e de produto. Alguns empreendimentos a gente vê que sim, tem sentido um pouquinho esse momento que a gente está passando agora aí de inflação, que é o público que é mais sensível principalmente a isso. A gente observou ali também, e aí uma coisa que poderia ter interferido também no mês passado, que foi o número de lançamentos, né, com um crescimento grande, devido à demora que a gente tem tido de aprovar os projetos e registrar. Então, acho que é interessante a gente fazer também um pouco desse contexto para entender o que está acontecendo no mercado, né? Porque, como você falou, tudo que tem sido lançado em determinada faixa de preço, ele tem obtido êxito. Eu diria aí que os empreendimentos
fora do programa aí verde e amarelo, né? E abaixo aí de 1,5 milhão, esses empreendimentos têm tido uma velocidade bem acelerada, né? Tem tido um resultado de venda, uma curva de venda bem rápida. Passa disso, a venda está um pouco mais lenta, mas também passou aí de 2,5, 3 milhões, as vendas estão acontecendo de uma forma também de decisão bem rápida. Então, eu queria pontuar isso, porque quando a gente nota ali que teve uma reduçãozinha ali nas vendas, eu acho que é um momento assim que depois o Fábio também vai poder dar uma pincelada nisso. Eu acho que é esse efeito do custo de vida aí no dia a dia de todas as famílias, e óbvio que aqueles que têm uma renda menor sentem mais e têm uma dificuldade maior de conseguir o crédito. E o aumento das taxas de juros também começa a tirar um público também desse financiamento. Então, se o cara antes financiava 100 mil, ele está financiando 90 e tem que pagar a diferença. Então, isso tudo eu acho que tem mexido um pouco com essa velocidade de venda. Mas deixo aí essas considerações aí com vocês para a gente fazer um comentário. Aí eu acho que a gente pode chamar Fábio, porque o Fábio já traz um panorama do que está acontecendo aí no Brasil, informações de grandes incorporadores, para a gente fazer o contraste aqui também do que está acontecendo em nossa cidade. Legal. O que eu acho é o seguinte: o primeiro tombo que a gente sente é no âmbito das expectativas. É um cenário mais propenso à inflação, né? Eu acho que repercute na expectativa, no desejo, na vontade de aquisição do imóvel por parte do nosso público consumidor. Eu não sei se isso já está captado aí, Fábio, nas pesquisas mais recentes que vocês fizeram, né? Porque o que é que aconteceu? Eu acho que a gente mexeu nas expectativas, mas a gente ainda não tem um reflexo na taxa de juros, um reflexo pelo menos de uma magnitude um pouco maior. Porque o que aconteceu até então foi o seguinte: o mercado operava numa taxa de 6,99, aí o financiamento padrão, né? 6,99 mais TR, e subiu, né, para 7,99 mais TR. A gente está falando de um aumento de 1 ponto percentual para uma Selic que saiu de 2 e está com projeção para praticamente 10%. Né? Então, a gente sabe que os bancos operam com um certo delay, né? E eles têm esse gap, isso é natural. Mas eu acho que afeta diretamente a partir do momento que a gente começa a ter as análises de crédito repercutindo esse aumento do custo do financiamento, que é onde impacta diretamente naquela parcela que vai ocupar uma parte, vai comprometer uma parte da renda familiar daquele cliente, né? E que vai proporcionar uma maior ou menor capacidade de tomar crédito. Nos programas do Casa Verde e Amarela, a gente ainda não teve, Cláudio, os subsídios continuam os mesmos. Então, a gente ainda não teve essas correções, tanto na taxa de juros quanto no valor propriamente dito do subsídio. Então, o impacto ainda, em termos de financiamento, ainda não fez sentido. Mas a gente sabe que pode vir reajuste por aí. Então, as expectativas é o que comandam hoje talvez nossa apreensão maior diante do cenário macroeconômico. Mas vamos lá. Fábio está aí? Sim. Boa tarde, Pedro, Cláudio, obrigado pelo convite. Obrigado a todos aqui que estão assistindo. É um prazer estar falando com vocês aqui da Bahia. Quero também apresentar para aqueles que não conhecem o nosso gestor da Brain Inteligência Estratégica na Bahia, o Cláudio Barreto. Cláudio. O Cláudio. É quase pessoal, isso, é quase isso. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como é que vai? Tudo tranquilo? Você ainda está com aquele nosso background lá que fica aparecendo? Deixa aí, que daí o pessoal vai lembrando que você é da Brain aí, Cláudio. Ah, tá certo. Tá certo?
Bom, pessoal, para aqueles que ainda não conhecem, né, a Brain é uma empresa de inteligência estratégica com sede em Curitiba, 18 anos de atuação, 80% do nosso negócio vem do mercado imobiliário, atuamos em todos os estados do Brasil, e atuamos muito aí também em Salvador. Essa já acho que é a terceira apresentação que eu faço aqui em parceria com a ADM, já estive aí também uma vez presencialmente. Nós entrevistamos, Pedro, agora no mês de setembro, final de setembro e comecinho, terminou a pesquisa no dia 5 de outubro, 1.200 brasileiros, com renda acima de R$ 2.500, que é quem começa a comprar um Casa Verde e Amarela, né? Uma outra cidade até pode comprar com renda abaixo disso, mas para uniformizar a gente coloca R$ 2.500 de renda. E perguntando como é que eles querem comprar, a intenção, etc. Mas nós incluímos, Viviane, Mário, uma pergunta que foi a seguinte: o que te preocupa e pode afetar a tua compra de um imóvel nos próximos 12 a 24 meses? A gente quis saber, bom, você disse que quer comprar, mas alguma coisa eventualmente pode até te deixar com dor de barriga. E o que te preocupa? Em primeiro lugar, muito à frente dos demais pontos, veio justamente aumento da inflação. A resposta dá mais de 100%, porque a pessoa podia citar mais de um tema. Mas vejam que a inflação, 45% das pessoas citaram a inflação como um fator que pode afetar a decisão de compra. Em segundo lugar, o cenário político. Em terceiro, desemprego, quase metade de citações do que inflação. E em quarto, juros, bem abaixo da inflação. E depois nós fizemos uma pergunta que parece a mesma, mas não é. Quais as incertezas você tem para 2022? Incerteza não é assim, eu tenho incerteza do que pode acontecer. Não sei o que vai acontecer. Não significa que eu vou adiar alguma mudança ou mudar a minha decisão de compra, mas eu estou incerto. Inseguro tem a ver com insegurança. Olha a inflação de novo aqui. Aí o desemprego aparece mais forte. Será que vai aumentar? Os juros aparecem de maneira importante. O verde aqui, essa tonalidade de azul esverdeado, é a soma das três principais citações. E em laranja, a primeira citação. Então, vejam que quando a gente coloca várias citações, dá uma igualada entre desemprego, juros, pandemia e eleições. Mas, preste atenção no que eu vou falar. Quando a gente isola o primeiro fator de incerteza para 2022, é 3,5 vezes a mais a inflação, a incerteza com o que vai acontecer com a inflação do que com o desemprego, com os juros e com a pandemia. Então, a gente está olhando como empresário, ao longo dos últimos meses, muito mais a questão da inflação sob uma ótica de custos, sob uma ótica de INCC, sob uma ótica de IGPM. Porque, naturalmente, isso afeta o nosso caixa todo mês que nós precisamos comprar aço, cimento, tudo. E isso elevou muito a nossa preocupação quando o IGPM chegou aí quase 40% no acumulado em 12 meses, mas que dos 2 últimos anos somados, ele passou de 50%. E nós tivemos o maior INCC de materiais e serviços da história do Plano Real, nos últimos 12 meses encerrados em março. O maior da história do Plano Real. Né? Por sinal, hoje nós tivemos o maior IPCA 15, o Pedro comentou isso, inclusive. Né? O maior IPCA 15. Eu vou colocar aqui um outro gráfico para explicar isso também para vocês, sobre a questão aqui da inflação.
um estudo que nós fizemos junto com o Sinduscom Minas Gerais. Olha aqui, o INCC total. O INCC total envolve materiais e trabalho. De janeiro, os 12 meses encerrados em agosto desse ano, sempre terminado em agosto, né? Sempre terminado em agosto. Nós tivemos o segundo maior do Plano Real, lá de 2003, que foi depois das eleições, o câmbio tinha dobrado de valor, passou de 1,20 para 2,40 durante as eleições do primeiro governo Lula. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui, Cláudio. Quando a gente isola apenas materiais, que é o insumo que nós compramos, é de longe o maior da história. De longe. Vejo que com os 7% do ano passado passou para 33%. O segundo maior lá em 2003 foi 23%. Em 2008 foi 14%. Com todo o problema da inflação da Dilma lá de 2015, lembram que em 2015 o IPCA explodiu? Olha quanto é que foi. 5,74%. E olha o que aconteceu com a evolução da expectativa Focus para o IPCA. Reunião do 8 de janeiro de 2021. Imaginava-se 3,35. Hoje ela está em 8,50, estava em 8,50 no dia 1º, já está em 9,3. Ah, esse aqui quando eu fiz o trabalho aqui. Começo de outubro. Então, né, nós temos que ter como empresários uma outra perspectiva da inflação, que é o impacto que ela tem no bolso do consumidor. O que significa que quando nós estamos aumentando o preço do nosso imóvel, nós estamos mais do que aumentando o preço em relação ao poder aquisitivo dele. Porque se a inflação fosse dele, não a nossa, dele, fosse nula, e nós recompomos 10%, 15% de margem pelo custo, vis-à-vis a renda dele, ele tem que fazer um esforço 15% maior. Mas, se a renda dele está caindo 10%, que é o que está acontecendo este ano, estou fazendo aqui, a conta não é exatamente essa, porque ele está comprando a prazo, etc., mas só para entender a lógica, né, Eduardo? Ele está pagando uma diferença de 25%. Então, eu estou começando desse cenário que é mais crítico, para depois falar das partes melhores. Vou fazer o inverso aqui. Vou falar primeiro daquilo que ele tem que se preocupar mais, e depois do que ele tem que se preocupar menos, para a gente poder sair daqui feliz, né, Pedro? Senão vocês vão falar, porra, trouxeram esse curitibano mala aí, para ele vir falar umas coisas assim. Não, não, tem várias coisas positivas. Fiquem tranquilos. Então, a primeira delas, negativa, é essa. A inflação não pode ser considerada exclusivamente do ponto de vista do incorporador. No Casa Verde Amarela, nós tivemos um refresco com as mudanças anunciadas nos 2 últimos meses. Este refresco é importante para a capital Salvador, mas ele vai ter pouca influência para Lauro de Freitas, para Camaçari ou para qualquer cidade do interior, que já não trabalham no teto. O público já não comprava no teto, comprava bem abaixo do teto. Então, para qualquer cidade que o teto é uma miragem, não mudou nada. Para Salvador, seguramente é importante, porque Salvador tem menos imóveis sendo lançados no Casa Verde Amarela para qualquer valor do Casa Verde Amarela, incluindo o teto do Casa Verde Amarela e incluindo o novo teto, que ajuda, sim. Alarga o mercado de Casa Verde Amarela na cidade de Salvador, mas não tem o mesmo efeito no entorno. Isso não é em Salvador, é em todo o Brasil, tá? As regiões metropolitanas funcionam da seguinte maneira: capital perto do teto quase sempre, e um pedaço às vezes acima do teto. Municípios vizinhos, sempre abaixo do teto. Tá? Isso é normal ao redor do Brasil, aí não é diferente. Então, ele ajuda, e quando nós olhamos os dados da ADEME, que o Pedro apresentou hoje,
mostra que mesmo o Casa Verde e Amarela tem ido muito melhor na cidade de Salvador. E isso é uma tendência que pode se acentuar, Pedro e demais. Porque esta diferença para o teto, como eu reforço, em Salvador vai ajudar muito, mas lá na vizinhança não necessariamente. Então, talvez até amplie a participação de Salvador no mercado Casa Verde e Amarela do estado da Bahia. Pode ser que haja esta ampliação de mercado Casa Verde e Amarela, essa concentração maior na cidade de Salvador. Ainda para falar sobre preços, e daí eu vou entrar em juros, uma coisa que me preocupa menos em Salvador do que em Curitiba, Belo Horizonte ou do que em São Paulo e Porto Alegre é que os preços ainda são mais baixos. Então, nós tínhamos, há um ano e meio atrás, um preço para os melhores bairros da cidade, como Horto, como Caminho das Árvores, né? E por aí vai, preços de 8.000, 7.500, 8.200. E agora bastante gente vendendo na faixa dos 10, 9,5, 10, talvez 10,5. Aí se vende bastante preço de condomínio, que não é um condomínio como se faz no Sul, porque no Sul o condomínio é bem condomínio mesmo, né? Preço de custo mesmo, assim, é um empreiteiro quase fazendo uma incorporação, cobrando uma taxa de administração. Aí o condomínio não é bem assim, né? Ele fica num intermediário entre uma incorporação e um condomínio típico que a gente vê no Sul e Sudeste. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aumentar 15% em cima de 8.000, vamos falar 20%. Estamos falando de R$ 1.600. Vira os 9.600 a 10. Em Curitiba, esse mesmo produto, há um ano e meio, era trabalhado a 12. O que estava 8 aí. Aqui era 12. 20% em cima de 12 são 2.400. É 50% a mais de aumento no bolso do consumidor por metro quadrado do que o que está acontecendo aí. E em Porto Alegre, a mesma categoria, em Porto Alegre e Belo Horizonte, era 16. Portanto, o impacto de 20% é o dobro no bolso do consumidor. Porque como a gente trabalha em percentuais, e é um aumento percentual do custo sobre uma margem que é um percentual, quanto maior é o preço absoluto, maior é o impacto do mesmo valor de aumento do aço. Claro que boa parte dessa diferença de preço dá-se por legislação de aproveitamento de uso e ocupação do uso do solo e percentual de permuta. Mas, de qualquer jeito, o impacto que nós podemos imaginar no mercado de médio e alto padrão de Salvador tende a ser menor do que em outras capitais em que o mercado já estava com preço muito elevado. Então, é mais fácil absorver este impacto. Isso é algo positivo. Nós temos uma outra questão muito diferente do que vimos na crise, que foi a crise dos distratos, daí 2015, 16, 17 e 18 ainda no Nordeste. Sul e Nordeste estavam em crise ainda em 18. Porque quando veio a crise de 2015, como é que estavam os nossos estoques? Lá em cima. Porque nós tivemos até 2015 10 anos de super lançamento. O Pedro mostrou. Aqueles números eu não sei quando vai se repetir novamente. 2010, 11, 12. Não sei quando se repete de novo lá. Né? É muito alto. Muito alto. Desculpa, 2008, 9, 10. Né? 2008, 9, 10. Então, esse fenômeno aconteceu. O que é? Nós tínhamos estoque alto. Como é que é o estoque hoje? É ridículo. Eu tenho feito com o Claubert uma série de estudos vocacionais em Salvador e a gente passa quase vergonha, porque eu falo, não tenho o que mostrar de número para vocês, não tem estoque. Não tem estoque aqui. Sobra 3 unidades num prédio, 2 no outro, tal, não tem quase estoque. Porque pense, o número que o Pedro mostrou de um lançamento acumulado, você não mostrou acumulado em 12 meses, Pedro, você mostrou as vendas anuais, né? O lançamento eu vi só trimestre contra trimestre.
Mas o lançamento aí dos últimos 12 meses deu o quê? 6 mil unidades, mais ou menos, Salvador? 5, 6 mil? Aqui, 7 mil unidades. 7 mil unidades para 2,5 milhões de habitantes. Nos últimos 24 meses deram quantas? 12 mil? Somados, os últimos 2 anos? Dá praticamente... O ano de 2019 foi mais forte do que o ano de 2020. Né? Então, traz um pouco aí desse resquício de 2019. Vai dar em torno de umas 15 mil unidades. 3 anos aí somados, mais ou menos. Então, o mercado de Salvador lança em média 7 a 8 mil. Bahia como um todo aqui, né? Bahia como um todo. 7 a 8 mil unidades ano, vem lançando isso. A gente não tá prestes a bater recordes de vendas, porque recordes de lançamentos, porque os lançamentos se mostraram muito fortes a partir de agora, do terceiro trimestre. Né? Então, ficamos aí 2 trimestres, que foram os 2 trimestres do ano passado, em valores razoáveis de lançamentos. Os lançamentos vieram fortes agora, no terceiro tri. Né? Então, deve manter essa faixa de 7 a 8 mil unidades. Mas venda vem muito forte desde o ano passado. Então, vejam só. Se nós temos, nos últimos 2, 3 anos, mais vendas do que lançamentos, o que está acontecendo? Uma queda constante do estoque. Uma queda constante do estoque. Isso é um fenômeno nacional. Isso é um fenômeno nacional. Nós estamos, Mário, Eduardo, todo mundo que nos assiste, escutem esse número. Há 3 anos atrás, levávamos 16 meses para acabar o estoque. Tempo de escoamento. Como é que é calculado isso? Se ninguém lançar mais nada a partir de hoje, quando acaba o estoque, de acordo com a velocidade de vendas atual? 16 meses. Hoje, 8,8 meses. É o menor estoque proporcional da história do mercado imobiliário brasileiro. Eu vou repetir, é o menor estoque proporcional da história do mercado brasileiro. Por que eu estou falando proporcional? Porque no ano 2000, o mercado brasileiro de lançamentos eram 5 mil apartamentos. Não tinha mercado imobiliário, tá? No ano 2000. Então, não posso falar o menor da história. Mas o menor proporcional, sim. Nós temos agora o menor estoque. Então, se nós temos um estoque baixo, com vendas ainda acima dos lançamentos, isso permite espaço para aumento de preços e permite espaço para novos lançamentos. O que não significa que nós não podemos ser insensíveis com o que aconteceu com o bolso do consumidor, que eu acabei de falar para vocês. Mas é muito mais fácil fazer esse processo de ajuste de preços e de ajuste de lançamentos num mercado não estocado. No mercado não estocado. Eu quero mostrar um outro dado aqui para vocês sobre essa questão, para falar para vocês o estoque. Ô, Fábio, enquanto você tá abrindo o slide, eu abri aqui o de Recife, que nós fizemos agora recente, são 4.200 unidades, uma cidade similar de Salvador, né? Quase o dobro do que tem em Salvador hoje. De estoque? Isso. Veja, nos últimos 12 meses foram lançadas no Brasil 237 mil unidades. Mas foram vendidas 261 mil. Olha só, mais vendas do que lançamentos. Isso significa, eu falei 8,8, é 8,3. No ano passado era 12, e como eu falei há 3 anos atrás, era 16. Então, nós estamos num patamar de estoque muito confortável, com uma demanda ainda muito boa. Mais 2. Aí, olha só. No pior momento da pandemia, final de abril do ano passado, 20%
20% apenas das famílias ainda queriam comprar imóveis. No final de agosto, praticamente voltou ao percentual antes da pandemia. No final de novembro, tinha passado a média antes da pandemia. E ao longo deste ano foi diminuindo levemente. Mas nós estamos ainda dentro da margem de erro, que é de 4,5%. Claro, a tendência é claramente de queda, mas uma queda tênue, ainda que dentro da margem de erro. Mas é muito significativo quando nós perguntamos para as pessoas, e prestem atenção nesse número, 10% das famílias com mais de R$ 2.500 em todo o Brasil estão visitando plantões. Ou estão visitando imóveis usados, ou estão visitando loteamentos, ou estão visitando imobiliárias. Isso é muito importante. Então, a intenção de compra permanece estável, com uma leve tendência de queda, mas ainda no patamar muito positivo. Para o produto de classe alta, de luxo, o principal não é a inflação, o principal é o juro, mas não o juro do financiamento. O principal é o juro de quanto ele ganha no mercado, somada à incerteza do que vai acontecer com o país. Porque esse é o que tira 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões da conta, que estava rendendo nada até poucos meses atrás, e comprava à vista ou praticamente à vista um imóvel, ou dava 50% no ato, ia pagando e por aí vai. Portanto, a preocupação é diferente para a classe média, para a Casa Verde e Amarela e para alto padrão. O alto padrão, a questão central é como mostrar simultaneamente oportunidade do cara ainda tirar o dinheiro do banco para comprar com vocês, somado a algo que não depende de vocês, mas que vocês também têm que se esforçar, que é demonstrar que, meu amigo, se você está preocupado com o país, então compra um imóvel, né? Aquele velho famoso, né? Porque, afinal de contas, tem um valor intrínseco. Né? Então, para quem está atuando nesse segmento, essas são a mensagem principal. O juro que mais importa não é passar do 6,99 para 7,99 ou para 8,5. O juro que mais importa é ter passado de 2,25 aí, coisa assim, 2,5, para 9,5 a 10. Porque vai ser a seguinte conta. O cara tinha 1 milhão guardado. Ele ia ganhar 25 mil, agora 100 mil. Essa é uma conta bem mais relevante para ele do que passar de 6,99 para 7,99. Porque mesmo quando essa pessoa financia em 120 ou 180 meses no banco, ele nunca fica esse período. Ele sempre quita bem antes. Quando esse cara faz. Quando ele faz, é mais assim, porque eu quero reformar o apartamento, eu quero comprar uns móveis bacanas, então, por segurança, eu vou financiar um pouco mais de tempo, mas é para quitar. Então, o que impacta para ele realmente não é o juro do financiamento. O que impacta para ele é o juro que ele deixa de ganhar no banco e agora vai ganhar mais. E como a volatilidade está muito alta, ele está mais receoso com outras aplicações que estavam rendendo, como bolsa ou fundos. Então, ele também tem uma tendência de voltar para a renda fixa. Tá? Então, esse é um outro componente geral. A despeito disso, eu gostaria de destacar também alguns segmentos no estado da Bahia e na cidade de Salvador. Eu não entendo como é que vocês não estão lançando multipropriedade.
Se alguém quiser lançar, eu sou sócio. Pode buscar o Fábio aqui e a Brain, sou sócio. Entramos com pesquisa junto aqui por percentual aqui, porque, pô, vocês vão ganhar dinheiro, pessoal. Está explodindo o mercado de turismo do Brasil. A Azul já anunciou. Por que está aumentando muito a ação da Azul? Já anunciou o maior volume de vendas para o mês de janeiro da história da companhia. Já está contratado o maior volume de vendas da Azul da história para o mês de janeiro. O país vai bombar de turismo. O Nordeste é, de longe, o melhor local para multipropriedade. A Bahia foi precursora nos resorts, Praia do Forte, Troncoso, blá, blá, todo mundo, né? Mas vocês estão muito atrás dos outros em multipropriedade. Parece que ficou uma certa decepção com o que aconteceu numa época que não tinha a ver com isso, tinha a ver com as crises que o país passou lá, desvalorização de câmbio, etc. Multipropriedade é Nordeste. E nós temos 3 cidades com aeroportos com voos diretos para vários locais. Salvador, Recife e Fortaleza. Né? Recife é muito menor, é Porto de Galinhas, a região. Fortaleza tem bastante possibilidade, tem beach park, etc. Mas a estrutura ao redor de Salvador é muito maior. Então, assim, pessoal, multipropriedade, por favor. De diferentes maneiras, vocês podem imaginar, não é só multipropriedade, tá? Pode imaginar também vários imóveis de lazer. Eu falei de multipropriedade, mas dá para vender lá aí bastante coisa ainda para Ivete Sangalo e o pessoal aí, dos artistas, né? Curitiba não tem artista. Eu estava aqui num estudo ontem apresentando, né? Poxa, mas Curitiba é complicado. Curitiba não tem nem jogador de futebol e nem artista. É verdade, né? Porque pelo menos você vai no Rio de Janeiro, vai no Rio de Janeiro, você tem jogador de futebol com dinheiro e artista que compra aqueles apartamentos que nunca usa, né? Apartamento de 5 milhões, 10 milhões. Na Bahia não tem muito jogador de futebol, porque os times não são lá muito bem como os aqui de Curitiba. Mas artista tem bastante, né? Então dá para vender para esse pessoal também. Eu estou brincando aqui, mas pessoal, né? Imóvel de lazer de maneira geral está indo muito bem. Eu também gostaria de falar de um outro produto para Salvador. Para Salvador, né? O que tem sido lançado um monte na cidade de São Paulo? Basicamente, produtos de quase hoje, mais ou menos assim, o mercado é formado por metade das 80 mil unidades Casa Verde e Amarela, 30% das unidades, mais ou menos, são estúdios e um dormitório, e 20% é o resto. Nós temos um sistema chamado GeoBrain, em que o nosso mapeamento de mercado apenas da cidade de Salvador, apenas de apartamento, dos 2 últimos anos, 2020 e 2021, registraram 58 empreendimentos com 12 mil apartamentos lançados em 2020 e 2021. Só Salvador. Com estoque de 4.085 unidades, só Salvador. Quando nós olhamos o produto especial, em que mais da metade das unidades são estúdios ou um dormitório, entraram 9,8% das unidades, 1.180 das 12.055. Tem apenas 369 unidades das 4.000. 9% do mercado. Em São Paulo, capital, hoje isso aqui é 30%, como eu falei, é quase 30%. Em Curitiba é 15%, em Porto Alegre é 12%, em Salvador é 9%. Né? Se eu colocar aqui para nós vermos apenas o produto especial, onde que eles estão no mapa, né? Então eles estão basicamente nessa região aqui, ó. Nem vou colocar esse aqui, porque só tem um para lá. Ele está basicamente na região mais turística, que é do turismo antigo, digamos, né? Do turismo, não o centro histórico, né? Mas a parte mais próxima à praia aqui, próxima do forte, do farol, tal, né? E aí um ou outro aqui, ó, Caminho das Árvores, um em Costa Azul,
um aqui no Horto, outro aqui em Ondina, né, que também é um bairro valorizado, né, tanto para moradia quanto para turismo, tem alguns hotéis bacanas ali, tradicionais, na região perto ali da Beira-Mar, né, e aí tem 4 aqui na ponta. Tá? Então, eu gostaria de falar isso. A despeito da taxa de juros estar subindo, já há pessoas dizendo acima de 10%, o Itaú está falando 11,5% em março. 11,5% em março. Na minha opinião, é um equívoco que o Banco Central está fazendo. A nossa inflação é de custos, não é de demanda. Quando a inflação de custos, você não consegue combatê-la com juros, né? Você tem que destruir a economia, que é o que a gente vai fazer. O Banco Central, o Itaú já está prevendo recessão ano que vem para menos 0,5%. Soltou hoje isso de manhã, tá? Menos 0,5% e juros de 11,5%. Minha opinião é uma destruição com a economia, né? Porque a gente faz conta aqui na Brain, tá? A gente não fica falando só primeiro, o que a gente não faz é magia, né? Esse negócio de fazer mágica, magia é algo que a gente descobre. Mas, em especial, a gente faz muita conta de várias coisas. Eu vou fazer aqui, mostrar uma para vocês sobre inflação. Nós falamos aqui algumas de inflação, né? E olha aqui. IPCA. Isso aqui foi até 12 meses encerrado em agosto. Mais da metade, pessoal. Mais da metade. 56%, para falar bem a verdade. Da inflação foram 3 itens. Combustível, olha, gasolina, etanol, diesel e gás, energia elétrica e carne. Mas a carne não foi porque o brasileiro está consumindo, a gente está consumindo osso. É porque a gente está exportando bastante. Se 56% da inflação do país não tem a ver com o que o brasileiro compra, como é que o juro vai resolver? Sabe como? Jogando para a recessão, porque daí você tem que derrubar tanto o preço do resto das mercadorias, mas também se tornou sacrossanto. A gente não pode falar do preço da gasolina, porque senão o acionista minoritário vai ficar bravo. Aí eu quero perguntar para você, o Itaú pergunta, eu tenho ação do Itaú, ele nunca perguntou para mim o que eu acho quando ele compra um banco ou não. Ou quando ele lança um cartão de crédito diferente ou não. Ou quando ele decide baixar e cobrar 0 agora para concorrer com a XP nas taxas de custódia, etc. Se vocês têm ações, eu queria saber se vocês foram abordados por ele. Então, aí nós criamos aqui também um modelo dogmático. Antes nós tivemos dogma, agora nós temos um outro dogma, que diz que a gente aumenta a gasolina todo mês, toda semana. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, pessoal. Não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Inglaterra, não acontece na Holanda. Porque quebra o país. O preço é travado nesse tipo de segmento no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o governo obriga a ter estoque regulatório para justamente vender quando está precisando aumentar a oferta e comprar quando está o preço baixo. Na Europa, a regulação não se dá tanto por estoque, se dá por aumento máximo de preço e margem. Só tem capitalista aí. Né? Aqui a gente diz que a Petrobras pode aumentar quando quiser. Então, talvez a gente possa ter um equilíbrio, nem arrochar tanto a Petrobras, para prejudicar tanto o acionista minoritário, como aconteceu no final do governo Dilma, e também não tanto falar, meu Deus, o acionista minoritário tem que ganhar rios aqui, quando quem é o acionista majoritário é a União. E está causando um desarranjo na economia brasileira, a ponto de 40% da inflação ser energia. 56% são esses 3 itens que eu falei. 40% energia e vai aumentar mais agora. Tá? Então, a gente tem que ter algumas questões. Sabe como é que você podia resolver carne? Os Estados Unidos fazem isso sempre, tá? Tarifa de exportação. Sabe por que você faz tarifa de exportação? Porque você pode fazer por decreto e tirar por decreto rapidinho.
Está todo mundo querendo tirar carne aqui do Brasil e jogar lá na China? Agora você paga para vender para lá. Quanto? Não precisa ser muito, só para dar uma regulada. Ou estabelece que a partir de determinado nível de tonelada tradicional, você mantém o abastecimento aqui. Os Estados Unidos nunca deixam faltar trigo no seu país, nem milho, porque isso causa problema. Eles fazem esse tipo de gestão. Mas como eles são muito mais ricos, eles fazem, em geral, muito mais por estoque regulador. Então, o país compra estoque regulador, que era algo que a Conab fazia antigamente aqui no Brasil, mas nós não temos mais dinheiro. Então, pessoal, na minha opinião, a taxa de juros está equivocada. Eu sou economista de formação, tenho mestrado, meu primeiro mestrado é em desenvolvimento econômico, estudei bastante esse processo macroeconômico e o impacto dele na microeconomia, porque o meu viés era economia empresarial, mas então eu estudava esse direcionamento, né, esse impacto, melhor dizendo. Então, assim, na minha avaliação, ainda que os bancos já estejam prevendo taxas até acima de 10%, o cenário como um todo deve ser, no ano que vem, na minha avaliação, um crescimento econômico muito dificilmente acima de 1%, mais perto de 0 a 0,5% positivo, embora alguns já estejam vendo negativo. Talvez a exportação possa nos dar um alento, mas ela tem um impacto bem menor hoje na economia como um todo. A inflação vai cair, porque o Banco Central vai derrubar forte, mas ele vai derrubar a economia junto. Então, como é que a gente atua nesse cenário? De uma forma, em especial, acima do mercado Casa Verde e Amarela. O Casa Verde e Amarela tem uma questão que ajuda. A oferta é sempre menor do que a demanda. A gente nunca consegue atender a demanda, porque não consegue aprovar o suficiente. Tá? Então, mercado Casa Verde e Amarela, o problema é funding. E nós estamos usando os 53, 54 bi que existem. Está sendo usado 100% dele de novo esse ano. O Clauber vai mandar depois aí para o Pedro e para o Cláudio encaminhar para vocês isso, tá? Então, assim, o funding está igual. Então, está mudando o mix, porque agora está um pouco diferente, em unidades caiu um pouco, mas em dinheiro está igual. Então, vamos ver como é que a gente soluciona. Minha mensagem final. Como é que a gente soluciona isso? Primeiro, saber explorar o estoque baixo. É mais fácil trabalhar quando o estoque, a concorrência é baixa. Segundo, nós fizemos ano passado mais de 45 mil entrevistas e esse ano nós devemos fazer mais de 55 mil entrevistas, o que dão 100 mil entrevistas em 2 anos. 100 mil entrevistas. Todo mundo o tempo inteiro me perguntou, e perguntou a todo mundo na Brain, qual é o imóvel pós-pandemia? Só nesse ano, a Brain já deu mais de 300 entrevistas. Mais de 300 neste ano. Quando foi esse assunto, eu sempre falei o seguinte, não existe imóvel pós-pandemia, porque os gostos e as necessidades são enormes. Mas tem um conceito-chave que permite você adaptar o teu produto aonde ele está para ter sucesso. E este conceito-chave chama-se bem-estar. A tradução do que as pessoas estão buscando nos imóveis hoje é um aumento do bem-estar. Para algumas pessoas, o bem-estar é ter uma varanda. Ele mora num imóvel sem varanda. Para outros, é morar numa cobertura ou num garden. Para outros, é sair de um imóvel de 80 metros e ir para um de 120 mais longe. Para outros, é migrar para a Praia do Forte e trabalhar lá. E mudar o que é a segunda residência e primeira. Para outros, é morar numa casa no Alphaville. Ou no Alphaville Camaçari para ser mais barato. Não importa, pessoal. Você não precisa buscar a varanda, você não precisa buscar o prédio maior, você não precisa buscar a vista ao mar. Você tem que ver o que o teu terreno permite gerar
de bem-estar. Aí está o segredo. Porque as pessoas ainda estão angustiadas, elas ainda querem mudar, elas ainda querem morar melhor. E agora com um incentivo adicional. Depois que teu cunhado comprou uma cobertura, a inveja não é fácil. Teus filhos vão ficar falando: papai, por favor, eu também quero. Também quero. Parece bobagem, mas não é, tá? As pessoas mudam em grupos de melhoria. Isso acontece muito. Então, existe essa ativação contínua do mercado. Significa que os desafios no ano que vem não são pequenos, mas dado o baixo número de inimigos, que é o estoque elevado dos inimigos, e um conceito claro do que ter que buscar, que é a ideia de bem-estar, atuando através disso, todo mundo aí em Salvador e na Bahia tem condições de ter sucesso. Não vai ser mel, como foi entre o final de 2020 e metade desse ano. Foi um período nunca visto, talvez, só na época do boom. Mas ainda tem possibilidade de ser um mercado que vai crescer acima do PIB, como aconteceu neste ano, crescendo acima do PIB. Bom, essas são as minhas principais mensagens. Nós somos aqui na Brain moderadamente otimistas com o mercado imobiliário e não otimistas com a economia no ano que vem, né? Nós acreditamos que a economia no ano que vem vai andar de lado, ela não vai crescer, ela vai andar de lado. Então, com a economia nós não somos, mas com o mercado imobiliário ele ainda tem espaço, porque a demanda ainda está muito, muito forte. Claro, se a taxa de juros explodir e a inflação continuar crescendo, a tendência é ele desaquecer mais rapidamente, né? Mas, no momento, é possível imaginar um mercado no ano que vem moderadamente otimista. Pedro, Cláudio, agradeço mais uma vez a confiança. Espero que o pessoal tenha podido absorver bastante coisa hoje. Estou à disposição. Obrigado, Fábio. Bem interessante, eu gostei do imóvel. Realmente o que a gente procura sempre é dentro da nossa capacidade, né? Do nosso poder de compra, aquilo que nos dá o melhor retorno e o melhor bem-estar. Aquela coisa que no mercado imobiliário não tem fórmula pronta, né? Apesar de que às vezes o mercado acaba indo todo mundo para um lado e acaba tendo assim um excesso de oferta. E não é o caso aqui hoje na nossa cidade. Então, o que preocupa realmente, aí continuo voltando a isso, para mim a inflação, junta aí com essa taxa de juros e junta com o ano eleitoral, né? Com as necessidades de cada, vamos dizer assim, candidato à sua presidência, de puxar para um lado que acaba interferindo na economia e no mercado como um todo. Isso é que realmente traz aí também um grau de insegurança para a gente. Não sei se você viu aí também, Fábio, agora a lei de improbidade, né, a revisão da lei de improbidade foi sancionada por Bolsonaro. Então, aquele sem ressalva, né, isso vem trazer aí um pouco de tranquilidade para o técnico, né? Aquele medo da caneta, o medo do assinar, ele agora tem um respaldo legal aí que vai possibilitar também que ele tome algumas decisões que antes ele ficava com medo de colocar no papel. Sem então, dúvida. isso é um fato também positivo. Mas realmente aí de tudo que você comentou com a gente e que eu vejo é realmente querer combater uma inflação que está ocorrendo no mundo todo, né, por uma falta de material, por uma falta até de embalagem, por uma falta de container, ou seja, por uma falta de tudo e não de consumo, a gente está nessa contramão também da elevação das taxas de juros. A gente sabe que os Estados Unidos também já começa a se mexer para elevar de alguma forma a taxa, mas ao mesmo tempo ele não eleva para não ocorrer isso que você acabou de narrar aí para a gente. Acho que é isso, é a gente pensar, colocar sempre, vai aí de novo aquela máxima, né, que o imóvel é a segurança, sempre para qualquer tipo de investimento ou para qualquer decisão familiar. Né? O mercado imobiliário, ele
além da segurança, ele não concorre com essas inseguranças que o mercado financeiro, principalmente da renda variável, traz para todo mundo, né? Nem também para quem aplica na renda fixa, como você falou, mas a renda fixa hoje pré-fixada, quem é maluco de ir né, de fazer uma aplicação pré-fixada, podendo ocorrer aí uma variação da taxa de juros. Então, o imóvel também, aí, por esses argumentos, também eu acho que continua sendo uma excelente alternativa para a segurança de todos nós nos seus investimentos. Haja vista que essas vendas que a gente teve, principalmente como você mostrou aí aqui na região da Barra, Ondina, né, foi muito em cima de investidor. Né? Uma grande parte desse público é um público de investidor por uma segurança e por uma alternativa de rendimento. E continua esse mercado muito forte aqui na região da Barra, principalmente. Vamos deixar livre aí para mais alguém poder interagir aí com vocês. Acho que está aberto, é uma oportunidade ímpar, né, para a gente conversar, e deixo aberto aí para quem quiser se manifestar. Fez o pessoal ficar bem reflexivo aqui. Carlos Henrique, Carlinhos, bora. Ô, Carlinhos, você está com a imagem fechada, cara? Abriu. Abri agora. Tudo bom, Fábio? Como é que você está, meu amigo? Estamos aqui na luta, né? O Fábio, você falou, aí eu não peguei desde o início, e estamos falando muito dessa questão de inflação e investidor, essa coisa toda. A gente tomou conhecimento que algumas empresas, uma dessas grandes aí da área de HIS, passou a adotar o IPCA como índice de reajuste dos seus recebíveis, né? Você vê isso como uma tendência geral? Vocês já perceberam isso? Isso é uma ação isolada? E como é que você vê isso? Não é isolada, mas também não é uma tendência geral, tá? Mas houve uma mudança significativa de passagem para o IPCA. Aí tem alguns que estão fazendo retroativo, outros não. Não tem ainda um modelo, mas eu diria aí que talvez 15% a 20% das empresas já estão nesse processo de mudança. Por isso que eu digo que não é generalizado, mas não é casos isolados, não. Certo. Não, esse caso que eu Os fundos, inclusive, estão querendo passar a não fazer mais nada em GP. Porque, no final das contas, o que acontece? Ele fica descasado depois, né? Aí, é 30, mas não é 30, aí vira 10, como é que eu faço depois lá com o banco? Então, está para não, é melhor então sair direto com o IPCA. Eu acredito que há uma possibilidade concreta de uma migração maior, mas ainda estão tateando. O número de empresas querendo esperar para ver é grande. Entendi. Eu pergunto isso não pelo aspecto da retroatividade, porque eu acho que isso é questão mais de negociação, mas se há uma tendência do mercado de ir para o IPCA para, talvez, eu acho até que a gente deveria pautar esse assunto das entidades nacionais, porque seria bom que o mercado buscasse um padrão, né, para poder orientar melhor os clientes, porque isso, ora o IPCA tá menor, como é o momento atual, mas quem sabe lá na frente pode ser o inverso, e aí volta tudo a mesma polêmica, né? Eu, particularmente, gosto mais do IPCA porque ele está mais ligado a qual é o valor efetivo da renda das pessoas. E facilita um pouco mais. E ele tende a variar menos. Ele tem momentos que está acima do IGP, mas o IGP flutua demais, né? E o NCC, daí, por conseguinte, flutua demais. Então, eu tenho uma preferência econômica pelo IPCA, ainda que ele esteja mais ligado ao consumidor do que ao custo propriamente dito. Mas a experiência das flutuações ela é menor. E eu acho que daí torna-se mais previsível, pelo menos. Uma outra questão que eu acho que você também tocou aí nesse assunto, você ainda deu... Pensei que São Paulo já tinha recuado mais nesse percentual dos apartamentos mais compactos, já que isso tinha sido uma onda muito forte. Eu acho que em 2009, sei lá quando foi, que São Paulo foi bastante forte
Celso costumava dizer que grande parte dos lançamentos era desse segmento, né? Hoje a gente vê esse segmento chegar aqui em Salvador, de forma também muito forte. Eu tenho visto muitas placas de empreendimentos nesse segmento, né? Mas eu não sei, quer dizer, eu acho que esse tipo de produto tem muito a ver, na minha visão, com a capacidade, com a localização do empreendimento em relação a vagas de garagem, porque normalmente um empreendimento de quarto-sala, no modelo tradicional de uma vaga para cada apartamento, fica bastante pesado, né, do ponto de vista de áreas, né? Sim. Como é que você tem visto essa questão de vagas versus unidade de uma forma geral? Tá. Carlinhos, eu vou responder e já vou pedir licença para todo mundo, que eu tenho uma outra reunião e o Cláudio vai continuar para poder conversar um pouco mais. Mas, Carlinhos, é o seguinte, na cidade de São Paulo, vaga é menos importante por causa do metrô, do número de usuários, de empresários, de negócios, de business também, e vaga é caro, estacionamento é caro por tudo quanto é lugar, então um número muito grande de pessoas aceita não ter vaga. Curitiba, sem vaga, é muito complicado. Porto Alegre também, Belo Horizonte também. Mas Salvador tem uma vantagem, a possibilidade de locação para o público de turismo, né? E aí isso ameniza bastante a necessidade de vaga no compacto, porque é uma cidade que consegue vender em locais estilo Airbnb, etc., e similares, né? Então, é menos grave do que em outros locais. Tá? Eu vou realmente pedir desculpa, Cláudio, Pedro, é que eu já ultrapassei aqui para entrar em outra reunião. Eu agradeço de novo muito, estou à disposição, se quiserem bater mais um papo sobre o que vocês quiserem, conte com a gente, eu falo esse ano ainda aí, preparo alguma coisa nova, tá bom? Ok, Fábio, obrigado. Boa sorte. Obrigado, Fábio. Um abraço, amigo. O Carlos, enquanto você estava falando aí com o Fábio, eu fui buscar aqui um estudo que nós fizemos do IPCA e do IGPM, e aí a gente fica com a falsa impressão, porque a gente está no momento do IGPM descolado, que isso sempre aconteceu. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, não sei se eu consigo sim. Olha só, isso aqui, o que a gente fez? Foi exatamente para balizar uma pergunta que a gente sempre era feito. Vocês estão conseguindo ver a tela ou não? Sim. Sim. Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o descolamento do GPM versus o IPCA. Essa linha preta aqui é 0, e cada pontinho desse que vocês estão vendo é o descolamento a cada 12 meses. Então, a cada 12 meses, a gente acumulava e via como é que o GPM se comportava acima do IPCA. Então, não é verdade que as coisas sempre estão acontecendo como está acontecendo hoje aqui. Tá? Você vê, ó, muitos anos a cada 12 meses, ó, esses são os pontinhos pretos aqui abaixo, é onde o IPCA caminhou acima do GPM, né? E aí, eu fiz até uma polinomial depois, para tentar entender esse comportamento, não consegue fazer. Não existe, foi o que o Fábio falou. É muito aleatório, então a gente não consegue entender uma equação. Agora, o que você pode ver é uma tendência nesse momento. Então, quem está vivendo este momento aqui, tem a falsa impressão que o GPM é uma coisa que, né, pode descambar para um desequilíbrio econômico-financeiro de qualquer contrato. Mas outros momentos foi abaixo. Está aqui, ó, tá mostrando. Essa linha azul que vocês estão vendo aqui, ó, é exatamente a linha média do descolamento do GPM acima do IPCA, que está dando 0,25, 0,30 ao ano. Na média, isso aqui é uma média móvel, tá? Então, vocês veem que, assim, daqui para trás do meu mouse para trás não faz sentido, porque a média móvel estava no início, então ela não se ajusta. Mas você vê que a partir de um certo momento aqui, a média móvel se ajusta, né, em cima da média, que é 0,25. Pode ver que ela caminha sempre em cima da média. Sempre em cima da média. Evidentemente que você vai ter anos, como aqui também, né? Agora, esse aqui foi mais ou menos em 2010, mais ou menos por aqui. Nós tivemos esse descolamento muito alto. Tá? Então, só complementando aquele raciocínio que o Fábio estava fazendo, existem algumas também considerações, não sei se você viu aí já na CEBIC, que buscar um indicador que represente os aluguéis, né, de uma forma mais adequada, e não nem o GPM nem o IPCA. De qualquer forma, você vê aí o espalhamento desse
desse descolamento aí é enorme, né? Vai ter anos que vai estar muito acima um, outros anos vai estar muito abaixo. Tá aqui esses pontinhos abaixo aqui dessa linha preta, que é a linha zero, né? Que é a linha zero. Então, era isso aí, só para ilustrar aí o raciocínio aí do que o Fábio teve e também colocar de forma mais científica, né? Essa resposta aí, não ficar só na impressão. Porque realmente a impressão que está hoje é que o GPM é o melhor dos mundos para quem está alocando, né? Mas nem sempre foi assim. Excelente. Mais alguma dúvida aí, alguma pergunta? Bom, então, Cláudio, Pedro, acho que, mais uma vez, obrigado, está de bom tamanho. Cada um aí pensar, refletir nos seus negócios para a gente continuar com o mercado aí crescendo, né? Ou se mantendo como ele está, já será de bom tamanho. Ok. De qualquer maneira, obrigado mais aí pela atenção aí. Obrigado a todo mundo pela aí. oportunidade. Até mais, pessoal. Até logo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, presidente. Um abraço. Valeu, Pedro. Um abraço aí para você. Carlos, um abraço também, pessoal todo. Até mais. Até a próxima.